Dionísio Orteado. Muito bem, então Matusalém de volta já conectada, agora sim, tudo certinho. E eu falava aqui, Matusalém, que você passou praticamente toda a sua carreira esportiva fora do Brasil, tirando seus primeiros passos aqui no Focilu e depois rapidamente no América. Você já apareceu depois no Vitória, Seleção Brasileira Sub-17, Itália, Rússia, Espanha, enfim, uma carreira brilhante. Volta agora já, depois havia especulação, Matusalém joga no ABC e no América, eis que você opta por jogar Fut 7. Como foi que aconteceu esse convite, Matusalém? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria saber se vocês estão escutando bem o meu áudio. Tá tudo certo, perfeito. Ok. Não, então, depois dessa carreira toda que eu fiz, a opção de... Primeiro, boa noite para vocês, boa noite para todos os ouvintes da Rádio 98. Foi interesse realmente de querer jogar, de querer participar. Tinha um amigo que me chamou e perguntou se eu gostaria ainda de jogar futebol. Mas antes de aceitar essa proposta, ainda teve duas propostas de dois clubes que eu acabei escutando aí, que vão jogar esse último jogo, esse jogo decisivo aí para não ser rebaixado. Mas eu acabei não aceitando. A proposta do futebol Fut 7 é porque para mim vai ser muito melhor, no sentido que é diferente. Você pode entrar, você pode sair, mas com todo o respeito e com toda a dedicação a esse esporte. Ô Matusalém, e um caminho que muitos jogadores também têm optado. O Fut 7 hoje tem uma liga forte, uma liga, inclusive em outros estados também, liga nacional. No seu momento teve o showball, agora já o Fut 7 foi ganhando espaço, ou seja, é um lugar onde você já encontra atletas em início de carreira, outros mais experientes, mas ainda que tem muita lenha para queimar, né? Não, mas eu conversando com um professor e olhando, observando, porque com essa epidemia teve muita proposta de vários clubes para jogar esse Fut 7. E realmente tá muito longe ainda de chegar a um nível bom, um nível de fazer uma viagem, jogar uma Copa do Brasil, que se eu não me engano vai ter agora em novembro na Bahia. Mas está muito longe. O ABC, o próprio ABC, não dá aquele suporte que deveria dar, na minha opinião, ao Fut 7, como dá o basquete, como dá outros, como dá ao vôlei, ao basquete, a outros, não vem agora o nome, tanto lá na Itália, a outra modalidade, no caso. Então, o Fut 7, mas aos poucos eu acho que vai crescendo, e é um esporte, treinei, vi. E quando se trata de futebol, tem muitos atletas envolvidos. Tem jogador que daqui pode ir para a seleção brasileira representar. Então, acredito que falta muita coisa aí, falta muito patrocínio, falta muitas pessoas que possam dar mais confiança a esse esporte. Matusalém, boa noite. Você teve uma longa e vitoriosa carreira no futebol nacional e internacional. E esse período de aproximadamente 20 anos lhe permite fazer, por exemplo, uma avaliação entre o futebol de 20 anos atrás e o futebol de hoje. Está mais competitivo, há mais intensidade, há menos técnica, enfim, qual a sua visão em relação a isso? Boa noite. A minha visão é a mesma que a sua. Eu acho que falta muito jogador de qualidade. Até os últimos anos mesmo na Europa, se colocasse na balança um jogador mais técnico, vou fazer um exemplo como o Souza, ou se colocasse um Yaya Touré, eu acho que o presidente obteria pela Yaya Touré. Hoje é mais físico, é mais força, então falta muita qualidade. Hoje a gente só pode falar que é o melhor jogador do Brasil, o Neymar. Mas na época, vamos fazer a comparação da seleção, tinha Rivaldo, sei lá, Djalminha. Hoje é o Coutinho, que era o Rivaldo na época, o centroavante Gabriel Jesus era o Ronaldo na defesa. Então essa qualidade diminuiu muito, bastante. Para você assistir um jogo de futebol hoje, tem que ter muita paciência para assistir um jogo de futebol. Tá certo, mudou, estava longe, mas eu vim acompanhando alguns jogos, principalmente agora do Vasco.
Mas eu vejo muito jogador ainda longe ainda dos anos 90, dos anos 95, 90, até o 98, 2000. Essa garotada aí que está crescendo agora, não sei se a divisão de base hoje no Brasil está ensinando, está dando informação de uma maneira errada. Eu vi uma entrevista uma vez de Djalminha falando que hoje é vetado um garoto dar um drible, porque hoje o treino é 2 toques. É 2 toques. Então vai tirando aquela característica de muitos garotos ainda que podiam e podem fazer melhor ainda quando chegar no profissional. Ô Matusalém, você falou aí de Yaya Touré, foi ele que quase quebra teu tornozelo, não foi? Você podia lembrar como foi aquele lance? Aquele lance foi no joelho. Eu tive muita sorte, graças a Deus. Foi uma entrada violenta. Depois eu vi que ele pediu desculpa. Logo depois que também a gente se encontramos na rádio e falamos, eu comecei a dar entrevista. Ele deu uma entrevista, acho que foi na Espanha ou na Inglaterra, me pedindo desculpa. Mas a gente já se conhecia na Ucrânia, quando eu jogava no Shakhtar, ele jogava no Metalurg como metalista, não me lembro agora, os 2 times da capital de Donetsk. E eu não sei se no meio do jogo, você sabe que jogador no meio do jogo às vezes solta uma piada, às vezes aquele que tá perdendo não gosta. E foi uma partida, foi meu segundo jogo na Espanha. Eu fui com aquela vontade de jogar um campeonato mais importante, de ir para a seleção. E logo a segunda partida, estava 4-1 para o Barcelona. Ele dá um carrinho no meio de campo, sem precisão, e eu fiquei praticamente 6, 7 meses parado. Aí o futebol é assim mesmo, eu fiquei chateado, porque foi uma entrada covarde dele, mas a gente sabe que o futebol é jogo de contato, mas não covarde, né? Eu, assim, a minha posição, eu também afrontei muitos jogadores se machucou, mas assim, não por covardia, foi realmente porque eu meti o pé mais duro do que ele, entendeu? Mas passou, isso aí, ele fez a carreira dele, eu fiz a minha. Mas eu vou confessar para você, se o jogo de volta eu tivesse entrado, eu acho que tinha sido expulso. Ô Matusalém, você falava aí eu tinha o pé mais duro, foi uma coisa que acho que o teu sucesso na Itália, a qualidade técnica sua já nos primeiros passes, nos toques que você deu, já no Vitória e tudo, já se sabia, mas essa coisa de você também para o futebol italiano, você ser um cara que tem uma marcação forte, uma pegada, como você disse, o pé duro, que na Itália não dá para jogar bonzinho, né? Tem que ser malvado mesmo. Quem que você vê hoje no futebol contemporâneo que tem a tua saída de bola, a definição, a visão que você tinha e ao mesmo tempo essa pegada forte, o jogo duro até de um primeiro, segundo volante que você fazia com muita perfeição, quando precisava marcar também chegar duro? Olha, vou ser bem sincero, como eu falei antes, eu acompanho muito pouco futebol, agora que começou agora também, né, depois desse problema todinho, dessa doença que infelizmente apareceu, mas um jogador que eu achava muito parecido, que hoje joga atualmente, mas joga como um zagueiro, é o Felipe Melo. O Felipe Melo, todo mundo às vezes critica pela maneira dele de ser dentro de campo, mas é uma característica dele. Eu também era assim, eu tinha uma boa saída de bola, mas eu era muito marcador, era muito pegado, tipo Gattuso com qualidade, vamos dizer assim. Então, hoje no Brasil, assim, eu não posso citar um nome, porque estou acompanhando muito pouco o futebol brasileiro. Ô Matusalém, vou deixar aqui até para os companheiros fazerem alguma pergunta, mas me disse, rezava uma lenda que teve o treinador italiano que teve para escolher entre você e o canhotinho Alex, aí diz, eu prefiro o Matusalém. Isso é verdade? O Alex do Fenerbahçe? Sim. Não, não foi bem assim a história. A gente estava praticamente todo mundo junto, né, no Parma. Eu, ele, o Adriano e o Taffarel. O Taffarel já estava praticamente sendo o segundo ou terceiro goleiro, já estava fim de carreira, que depois se tornou preparador de goleiro do Parma. E o Alex tinha um contrato muito alto, até porque o Palmeiras na época era Parmalat, se eu não me engano, era o patrocínio forte. Mas o Alex era o Prandelli, que foi o treinador da Copa aqui no Brasil, era o treinador da época. Ele achava o Alex muito lento, pela maneira dele jogar.
Então o Alex preferiu ir embora, acertou com o Parma, e logo em seguida eu também, o Eric Sack, que era o diretor esportivo do Parma, também não gostava de algumas coisas minhas, eu acho que no campo, porque ele foi treinador na Copa de 94. Então você sabe que hoje no futebol tem muito treinador que se perde porque o diretor é mais do que o treinador e talvez até o presidente que escala o time. Então o treinador muitas vezes é a última opção. Então eu preferi ir pro Brecha, o Adriano Nunes, que ficou foi o Adriano, mas foi bem assim a história. Ele foi pro Fenerbahçe e fez a carreira que fez. Eu tenho até uma estátua lá, mas uma pessoa, aprendi muito com ele. Tinha o Júnior, lateral esquerdo, tinha acabado de chegar da Copa, acho que foi 2002 que o Brasil foi campeão, se eu não me engano, Coreia e Japão, tinha acabado de voltar também. Então com essa galera todinha aprendi muito, mas a história foi normalmente assim, porque o Prandelli achava que ele era lento, mas ele não era lento. E você vai pro Brecha e encontra simplesmente Roberto Baggio, né? Isso. Para mim foi uma emoção muito grande, primeiro ter encontrado o Tafarel. Quando eu vi o Adriano, mas o Adriano era novo, era começo de carreira, se concentramos juntos no mesmo quarto. O Alex já tinha enfrentado ele aqui no Brasil, ele era o Palmeiras, era no Vitória pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas já era consagrado já. Mas quando eu vi o Tafarel a primeira vez, eu fiquei emocionado, né? Eu tinha 14 anos, sei lá, 94, e ver ele de perto, o Brasil todo torcendo. E logo em seguida eu fui pro Brecha e encontrei o Roberto Baggio. Também foi aquela pessoa também que, quando eu ouvi, eu me emocionei, porque era um garoto com esperança, com o sonho de se tornar profissional. E vendo esses caras assim de perto, para mim foi uma emoção muito grande. Foi um cara que me também deu muito conselho, aprendi muito com ele. E para mim os verdadeiros campeões, para mim os verdadeiros caras são esses, são os mais humildes que eu encontrei na bola. Foi realmente ele, Tafarel, Maldini. Eu não posso citar outros aqui no Brasil, posso citar o Petkovic, que jogou comigo no Vitória. Mas são caras consagrados, mas são de humildade incrível. E hoje eu vejo o jogador, infelizmente aí, não por culpa dele, mas eu acho que pelo o empresário não endereçar ele no caminho certo. Matusalém, vou entrar aqui no bate-papo, inclusive uma entrevista muito boa, parabéns. Matusalém, E a gente tá vendo aí, só para o Matusalém saber, a gente tá vendo aí, Dionísio, a entrada ali forte que o Matusalém sofreu, que ele falou há pouco tempo, olha ali, ó. Olha a entrada, olha, rapaz. A perna ficou presa, a perna esquerda. O Matusalém, depois a gente vai mandar para ele o link desse programa, que ele vai rever essa entrada aí. Teve uma lesão parcial, acho que no cruzado, e naquele que eu esqueci agora, onde o Ronaldo Fenômeno estourou, e quase que eu não jogo mais futebol. Acho que uma entrada desleal aí, todo mundo viu. Muito desleal, muito, a gente tá vendo aqui. E no meio campo, sem necessidade. O Milito quis brigar com o irmão dele no campo, que um jogava no Barcelona e o Milito jogava, o atacante e o zagueiro, o Ricardo Oliveira. Depois ele veio no vestiário pedir desculpa, mas foi uma desculpa que desceu rasgando, né? Mas a gente é profissional, a gente é companheiro e acontece. Então, você se sente, claro, pela sua trajetória realizado no futebol, mas não teve um gostinho a mais de querer ter jogado no Brasil, aqui, até ter participado de um campeonato brasileiro, que você tinha talento para jogar em qualquer clube aqui do nosso país, clube grande, digamos assim? Não, se eu voltasse hoje, talvez eu tinha optado por uma opção dessa de jogar pelo menos. Tô vendo o Neném aí que eu enfrentei ele na Europa, ele com 39 anos fazendo a diferença. Isso voltando no assunto, a pouca qualidade que tem no futebol brasileiro. Mas na época que eu tive a proposta de vir pro Internacional e pro Vasco da Gama, mas eu estava na Lazio, eu estava na Itália, estava bem. Então eu preferi ficar lá. Depois se tornei
pai, então tinha praticamente toda a minha estrutura na Itália, então eu preferi ficar lá, mas se fosse voltar hoje no tempo, sim, voltaria e encerraria a carreira no Vitória, como tinha começado. Meu ídolo, você pensa em atuar no futebol profissional ainda agora fora de campo, usar toda a tua experiência na área de gestão, na área de ligada ao futebol, não mais atuando como profissional dentro do gramado, mas fora do gramado? Você pensa nesse sentido aí, Matusalém? Penso, porque quando eu parei de jogar, fiz logo o curso de treinador, com os grandes feras de futebol aí, vejo meus companheiros todos que já tiveram uma primeira experiência, como o Thiago Mota no Gênova. Às vezes os torcedores me perturbam pelo Instagram para mim ir para Gênova, para voltar para a Itália, para ser treinador, mas por causa talvez dessa grinta, dessa simpatia que eu deixei na Itália. Mas minha intenção na Itália era como eu falei, de terminar de jogar futebol e continuar na área sendo treinador de futebol. Eu estudei para isso. Inclusive, meu objetivo na frente, como eu já falei em outras ocasiões, é de fazer uma escola de futebol, mas essa é uma segunda opção. Mas eu quero estar sempre dentro do meu futebol. Eu cresci no meu futebol, minha paixão é futebol. Queria o Matusalém aqui comentando com a gente, convidado aqui da 98, escolher um jogo bom, uma viagem boa, para o Matusalém ser o nosso convidado especial aí no Campeonato Brasileiro. Topa, Matusalém? Com certeza. Para mim seria um maior prazer de viajar com vocês, de comentar, de participar. E com vocês são fera, eu vou só somar. Para mim vai ser o maior prazer. Aí já, né, o time vai sendo reforçado. Ô Matusalém, me fala um pouco aí também, muitas interações aqui dos torcedores que durante muitos anos te acompanharam aí no futebol italiano, principalmente, e você sai da Itália e vai no futebol duro, no futebol pegado, e vai jogar no Shakhtar. Me diz como foi essa tua ida na Ucrânia, onde vocês conquistaram coisas importantes, onde você marcou um nome no futebol daquele país. Depois você acaba indo para a Espanha. A gente falou dessa lesão no Saragossa, que te prejudicou muito, que você viveu no Shakhtar um momento incrível, e aí você chega na Espanha para um time de porte como é o Saragossa e acaba se contundindo nesse lance que mostramos. O Shakhtar foi importante na tua carreira, não foi, Matusalém? Foi. Eu acho que foi o meu melhor período, eu acho. Eu tinha 25 anos, o Brescia me vendeu, acho que até hoje eu sou o jogador mais caro na história do Brescia. E fui vendido, fiquei 3 anos na Ucrânia, e eu tinha um sonho que era jogar a Champions League, mas como na Itália não tive proposta de um clube grande na época, então o Shakhtar me contratou, passei 3 anos, fiz gol, foi um grande momento no Shakhtar. Fui embora sem o presidente querer, inclusive ontem eu estava olhando que eu fui o primeiro jogador a ganhar na justiça, até o Neymar parece que quer fazer o mesmo percurso que eu fiz. Isso, foi notícia nacional, inclusive, que o caminho para Neymar sair seria, porque tua ação aqui, fazendo um parêntese, foi parar na FIFA, passaram alguns anos, foi a primeira ação e eram valores estratosféricos na época, né? Isso, e também os russos são quadrados, né? O presidente do Shakhtar era o capitão, tinha feito aquele gol de escorpião, ele era um cara que apostava muito na tribuna com seus políticos, ia fazer gol, se não ia fazer gol. Eu estava num bom momento. Então eu era a peça-chave do time dele, mas eu queria ter mais ambição, no sentido de a Copa estava chegando, na época era o Dunga, se eu não me engano, e me esqueci agora, não foi o Mundial. Isso, 2006. E eu queria sair hoje o Shakhtar é diferente, hoje todo mundo sabe o que é o Shakhtar, hoje acho que passa até jogo do Shakhtar, mas na época não passava, era um time perdido, era um time que a gente, aos poucos, em 3 anos, a gente conseguiu subir ele de patamar para chegar num sorteio de chave, de ser respeitado, mas antes não. Então
Eu preferi ir para a Espanha, porque antes também tinha jogado com o Guardiola era o treinador do Barcelona e sempre me elogiava. E eu falei, se eu fizer pelo menos um bom ano, vai dar certo, talvez eu ir para outro clube, ou se não até do Saragossa mesmo, ir para a seleção brasileira. Mas infelizmente aconteceu esse problema com a Yaya Touré, aí acabou com meus planos e acabei voltando para a Itália, mas graças a Deus voltei para um grande clube como a Lazio. Matusalém, para te liberar, para você fazer aí, tocar seus assuntos, quem é dos teus filhos, quem é que já tá jogando? É o Filipe? Não, do meu filho é o Matusalém Júnior, tá jogando no time da Série B, na Itália, Monterose. O Filipe, que você mencionou aí, eu acho que ele não, para jogador, é o único filho que eu acho que vai ter outro tipo de profissão, mas o pequeno, o Michael, eu tenho um filho com a italiana, esse garoto aí, eu vejo muita qualidade nele, muita paixão, como meu pai não tinha dinheiro, eu enrolava as meias, né? Não sei se vocês fizeram isso, enrolava as meias para se transformar numa bola, né? Então isso é paixão, eu sempre quis ser jogador de futebol, isso que eu vejo nele jogando sozinho. Eu vejo muita qualidade pela idade dele. Tá certo, Matusalém, obrigado por tua entrevista, a participação sempre aqui. A torcida, né, fica nessa ansiedade de te ver falar também, de falar um pouco da sua carreira, e vamos acompanhar o Fut 7 quando o campeonato estiver já, você for estrear e tudo, vai ser uma grande mídia, a gente vai voltar a se falar, tá bom, irmão? Beleza, foi um prazer enorme estar com vocês, conversar com vocês outra vez. Forte abraço. Ok. Boa noite. Tá aí, Matusalém. Eu acho que o Matusalém é o maior currículo do futebol europeu, nascido aqui no estado. Agora, é o maior currículo. Sim. E não é observado, e não é visto, e não é lembrado pelos clubes daqui. Isso. Eu acho que o Matusalém poderia dar a gente já está estourado aqui o nosso tempo, né, Fernanda? São 20h04, já estouramos aqui. Então a gente vai no comercial e na volta a gente segue falando a respeito do Matusalém, porque o Matusalém tem muito a contribuir com o futebol, mas muito mesmo, muito, por toda a bagagem que ele adquiriu. A gente volta já.